tem como você ficar mais perto de Deus trabalhando na sua força. Tudo que você precisa está em Cristo. E se você estiver inserido nele, você tem todas as coisas. O véu era que separava. Sabe quando Jesus morreu, o que aconteceu com o véu? Ele rasgou. Agora aquele que só vivia no átrio pode entrar no Santo do Santo e desfrutar da arca, desfrutar da glória e da presença de Deus. Esse é o Deus que nos ama. Esse é o Deus que preferiu morrer do que viver sem nós eternamente. Último tópico, querido, como permanecer na graça. Amém, querido. Depois dessa eu vou emendar do Tadel. Como permanecer na graça? Primeira coisa é, ele não estava pensando em desistir. A segunda coisa é, ele nos inseriu. Eu estou inserido na graça através da fé. De quem dependeu essa inscrição? Quem me inseriu? De quem que foi o esforço? Quem pagou o preço? Só Ele. Amém? Estão entendendo até agora? Tema da palavra, prefiro morrer do que viver sem você. Primeira coisa, Ele não estava pensando em desistir. Ele nos quer, Ele nos deseja, Ele nos ama. Segunda coisa, nós somos inseridos. Como? Através da fé. Quem nos inseriu? Ele. Agora a terceira coisa, como que eu permaneço? 2 Pedro 3,18. Alguém deve estar pensando aí, agora vai entrar a minha parte. Sim ou não? Jesus preferiu morrer para me ter. Qual é o primeiro? Ele não estava pensando em desistir. Ele não estava pensando em desistir, amém, queridos? Pregador esquece, olha que coisa. Ele não, é porque eu não jejuei. Ele não estava pensando em desistir. Segundo, nós somos inseridos em sua graça. De quem dependeu isso? Exclusivamente de Cristo. Agora existe um grande esforço. Permanecer na graça. Você abriu aí em 2 Pedro? Diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. O que seria crescer na graça? Ou permanecer na graça? Agora eu tenho que jejuar, né, Léo? Agora eu tenho que orar, porque se eu não orar, eu não permaneço. Eu não consigo, eu não dou conta. Agora entra a leitura da palavra, eu tenho que ler muito a Bíblia. Deixa eu colocar uma vírgula aqui. Porque quando nós ministramos a respeito da graça, e quando nós falamos a respeito dessas coisas, de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, tem uns crentes abençoados, que o que eles pensam? Não vou fazer mais. Tudo bem. Quem está mandando você fazer? Só vou te dar uma dica. A Bíblia, ela é o manual de uma igreja vencedora. A palavra de Deus fala que só os vencedores reinarão com Ele durante 1000 anos. E a igreja derrotada, ela será disciplinada durante 1000 anos. Você quer reinar ou ser disciplinado? Então, amém. Isso não é da palavra não, tá? É só um parênteses. Porque, às vezes a gente confunde essas coisas. Eu sempre falo, não tenho que orar mais. Não ora. Não vou jejuar. Oxe, o problema é seu, querido. Engorde essa carne sua aí mesmo. Deixa ela forte. Deixa ela poderosa mesmo, porque isso só vai mostrar quais são as suas prioridades. Porque se eu engordo a minha carne, quando eu falo de engordar, não é de gordura natural, não. Eu falo de satisfazê-la. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que essa terra
é mais importante que aquela terra. Vocês estão entendendo? Sabe por quê? Porque essa carne é dessa terra. O que vive dentro de mim é daquela terra. Quando eu decido alimentar o que vive dentro de mim, eu estou pensando lá. Quando eu decido alimentar esse meu exterior, eu estou pensando aqui. Entenderam? Mas é só um parênteses. Fecha ele e vamos voltar. Crescer na graça, por incrível que pareça, não é esse trabalho que você está pensando. De muito jejum, muita oração. Isso é fundamental para um crente. Sabe, esse tipo de coisa não precisava ficar sendo falado. Se eu tenho um pai, presta atenção. Se eu tenho um pai que me ama, que faz tudo por mim, que quer me agradar, e que eu gosto dele. O que eu quero fazer com esse pai? Qual é o nível de relacionamento que eu quero ter com ele? Está próximo, sim ou não? Conversar com ele, ouvi-lo, falar, ô papai, não é assim? Você vê isso, a maior coisa, é por isso que Jesus fala das crianças. Porque o maior exemplo é uma criança. Para a criança, o pai é o super-herói. É o Jaspion, é o Jiraiya, Changeman, é o cara, ou é o cachorro do Tom e Jerry. Né? Quando o ratinho estava em apuro, aparecia o cachorro. Para o filhinho, esse é o pai. Agora, um filho pequeno, o que ele está o tempo inteiro? Querendo o pai, se relacionar com ele. Então, sabe que ele está na hora de parar desse papo de oração, de jejum, de a graça tirou de... Isso é um pensamento muito medíocre, muito fora do comum, fora da palavra, fora do normal. Tem nada a ver isso. O que eu insisto em dizer é que não é o seu muito esforço nessas coisas que te faz mais aceito. Não é o seu muito esforço nessas coisas que faz você fluir melhor no rio do Espírito Santo. Porque o rio dele não depende do seu esforço. O rio é, diga dele. Mas vamos voltar. Aqui, para que eu cresça na graça, eu preciso de um entendimento básico. É que a graça já fez todas as coisas que eu precisava fazer. Quantos entenderam? Diga amém. A graça já cumpriu todas as exigências para que eu fosse um vencedor. Já cumpriu. Agora, como eu me torno um vencedor? Mergulhando nela. Vou dizer algo para você. A graça cumpriu. Vou confundir sua cabeça não. Deixa eu voltar aqui, que esse de uma irmã já estava... Mas deixa eu falar algo para você. Lá, o povo saiu do Egito. E o Senhor prometeu algo para a vida deles. E o que o Senhor prometeu para a vida deles é graça. O que era? Era a terra de Canaã. Havia uma promessa. E o Senhor, quando Ele prometeu, Ele chegou e falou, ó, é tudo de vocês. Eu vou dar para vocês. Foi isso que o Senhor falou? O Senhor falou que eles teriam que lutar? O Senhor falou que eles teriam que guerrear ou coisa do tipo? Na promessa? Não. Ele simplesmente falou, eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Agora preste atenção. Qual era a posição para eu mergulhar nesse nível de graça? Acreditar que Deus ia me dar. Só isso. Por que os 10 espias recuaram? Porque eles não mergulharam no rio de graça. Eles não acreditaram na palavra de Deus que falava, eu te dei. Mas lá tinha Josué e Caleb. Josué e Caleb estavam mergulhados nesse rio. E ele disse, não, o Senhor me deu e é meu. O que eu tenho que fazer? Eles respondem, vamos, invadamos e tomamos posse do que é nosso. Então, crescer na graça é exatamente isso. É mergulhar naquilo que o Senhor já fez. Agora, às vezes, para eu mergulhar naquilo que já fez, eu vou ter que dar 7 voltas para que uma muralha caia.
Eu vou ter que pegar uma espada e cortar a cabeça de alguém. Isso era lá, amém, queridos? Guarde a sua espada em nome de Jesus. Isso era lá para você entender. Mas é o que eu estou falando. Às vezes você vai precisar guerrear. A palavra de Deus na graça, no Novo Testamento, ela diz que a nossa luta hoje não é contra a carne, mas é nas regiões celestes. Então como que eu pego uma espada e corto a cabeça de alguém hoje? Dobrando o meu joelho e orando. Então é por isso que a graça também requer que você ore e diga glória a Deus. Eu não entendo que o crente quer viver na graça e ele não quer fazer mais nada. Porque ele está na graça. Eu sinceramente não ligo. Por mim você pode ficar do jeito que você quiser. Mas só não ligue isso com favor da graça. Só não diga que essa sua atitude é porque a graça está te deixando assim. Não. É porque você não entendeu a graça que você está assim. Então, para eu crescer, não é questão meramente de esforço, de fazer, de etc e tal. Por que eu estou falando isso da força do braço? Eu vou te explicar. Aqui o apóstolo Pedro, ele fala algo poderoso. Vamos imaginar que Pedro, quando está falando de crescer na graça, vocês lembram do versículo? Eu vou ler de novo. 2 Pedro 3,18. Pedro está dando digamos que uma ordem para o povo. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está falando, cresçam. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Aí eu vou dizer algo. Vamos imaginar que Pedro está falando, se esforce, batalhe, lute, jejue, faça tudo para você crescer na graça. Quando viesse o resultado do seu jejum, da sua oração, do seu esforço, da Bíblia que você leu 18 vezes, da Bíblia que você criou, de quem seria a glória? Sua. Você fez. Você jejuou. Você orou. Você escreveu a Bíblia. Você leu a Bíblia 18 vezes. Já viu gente falando isso? Eu já li a Bíblia. E o Kiko? O diabo conhece ela mais que você e é um derrotado. Pode ler ela 300 vezes e ser um derrotado. Viver como derrotado, porque a leitura da Bíblia não faz nada. O que faz é mergulhar na graça que é Cristo Jesus. Porque Ele fez todas as coisas. Ele é quem faz todas as coisas e não sou eu. Agora, se Pedro estivesse falando isso, cresça, se esforce, batalhe, o final do versículo não seria verdadeiro. Porque o final do versículo Pedro fala, a Ele seja a glória agora e para todo sempre. Por isso que Pedro, quando ele está falando cresça, é justamente mergulhe nele, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça aquilo que Ele já fez, desfrute daquilo que Ele já cumpriu por você. Para quê? Para que a glória seja sempre dele. Para que você não tenha glória nenhuma. Porque a pessoa quando ela faz muito, quando ela jejua, quando ela ora, ela acha que vai acontecer. Ela acha que vai fazer. Talvez, foi até bom não ter jejuado. Eu não estou falando que você não deva jejuar. O Pipe vai pregar no próximo domingo. Ele pode jejuar a semana inteira, os 7 dias. Ele só não pode acreditar que porque ele está jejuando, ele vai pregar melhor do que eu, simplesmente porque ele jejuou. Ele pode crer que ele vai pregar melhor, sabe por quê? Porque Deus tem uma unção nova para o próximo domingo. E a palavra de Deus fala que é de glória em glória. Se hoje foi bom, domingo que vem vai ser melhor ainda. Porque a glória de Deus não para, é de glória em glória, é de tempo em tempo, é de momento em momento. Hoje você fala, por que a conferência começa na quinta, é tremendo, poderoso e maravilhoso, mas no domingo nós estamos querendo quebrar tudo, chutar o diabo, bater no capeta, sabe? Você tá, porque é de glória em glória. Começou na quinta aqui nos artelhos, foi para os joelhos, foi para os lombos, chegou no domingo, você está nadando. Como estão entendendo? Diga amém. Então, Pedro, em momento algum, o crescer na graça significa se esforçar. Pelo contrário, o crescer na graça de Pedro é acreditar que todo o meu esforço tem que ser em Cristo Jesus. Querido, quando nós aprendermos a descansar em Cristo para cumprir a obra que Ele já fez,
Sabia que nós vamos fazer muito mais? Porque aí nós não vamos querer glória. Sabe qual é o grande problema, às vezes, até hoje, você não ser muito usado? Quem quer ser muito usado por Deus aí? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. É bom você ter essa postura. Eu quero ser muito usado por Deus. Agora, por que você não foi muito usado por Deus? E eu posso dizer de mim, por que eu também não fui muito usado por Deus até hoje? Porque eu estava querendo a glória que é dele. E a palavra de Deus fala, ele não divide sua glória com ninguém. Ele não divide aquilo que é dele com outra pessoa. Agora a palavra de Deus fala algo também importante. Fala que ele é justo, não é? Digamos que você se esforçou muito para realizar a obra do Senhor. Cresceu na graça, no seu esforço, no seu braço, etc e tal. Você não seria digno de glória? Glória humana que eu estou falando, sim ou não? Sim. Você seria, Deus é justo, Ele teria que te gloriar. Verdade ou não é? E gloriar não é aquela questão de Ele já nos coroou com glória e honra, não. É gloriar pelo seu mérito, pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Você teria que receber glória por aquilo. Por quê? Porque Ele é justo. Mas para que isso não aconteça, Ele não te usa. Porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Vocês entenderam? Vocês estão com a cara de... Ele está falando em línguas. Não, vou falar em língua agora. Oricandalaba, chorelei, calabassoriandalabas. Por enquanto é português mesmo. Baianês misturado com sei lá da onde. Mas essa é a grande verdade. Permanecer na graça é justamente desfrutar daquilo que Ele já fez. Desfrutar da maravilha que Ele tem feito na minha vida. Nós vivemos isso e falamos isso o tempo inteiro. Quando as pessoas olham para nós e falam, nossa, você mudou. Sabe o que é isso? É a glória de Deus sendo expressada através das nossas vidas. Uma vez eu falei algo. Sabe uma coisa que me machucava? Ontem, acho que foi ontem, a Jéssica preparando a palavra, ela falou assim, é tão interessante quando a gente lia a Bíblia. E tinha uns versículos que nos matava. Você já leu a Bíblia assim? Sabe aquele versículo que te machuca, que te fere? Que você fala, eu não dou conta. Você fala, não, eu vou dizer algo para você. Muita gente abandonou a Cristo e a igreja por conta desses versículos mal interpretados. Por conta de pastores lançando julgos pesados demais de serem cumpridos. Sabe o que é julgo? Julgo é a maneira de interpretação da Bíblia. Você sabe por que Jesus falou lá, tomai sobre vós o meu jugo? Porque na época que Jesus estava aqui na terra, existia 3 mestres muito famosos. Jesus e mais 2. Só que o jugo dos outros 2 mestres era pesado demais de ser cumprido. Porque o jugo dos 2 mestres era a lei. O jugo de Jesus era a graça, era eu já fiz por vocês, era eu escolho vocês. O jugo dos outros mestres era se vocês forem capazes, se vocês decorarem toda a Torá, se vocês saberem toda a interpretação da Misha e de todas as outras coisas, eu farei de vocês um grande mestre, um grande talmidim. E Jesus falou, não, eu quero você que não sabe nada, só sabe pescar peixe. Eu quero você que é um trapaceiro que fica roubando imposto dos outros. Eu quero você que são os mais fracos da sociedade. Toma sobre mim o meu jugo. E o meu jugo é, eu acredito em vocês. Eu prefiro morrer que viver sem vocês. Eu vou entregar a minha vida para que amanhã vocês tenham vida e vida em abundância. Esse é o jugo de Cristo. Esse é o jugo que Ele depositou sobre a vida dos seus talmidins. Isso é poderoso. E é por isso que Ele fala, tomai sobre mim o meu jugo. Ele é leve, é suave. Sabe por quê? Porque o jugo dele é a graça. Eu já fiz todas as coisas que precisavam ser feitas. Eu já cumpri tudo aquilo. Mas tinha um versículo que me machucava. Me feria, e a Jéssica falou, eu lembrei da palavra. O versículo é aquele que Paulo fala. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O Gabriel ainda falou ele hoje. Esse versículo, quando eu vi alguém pregando sobre ele, eu falava, não dou conta. Eu falar esse versículo, jamais falarei para alguém. Por quê? Porque quando as pessoas pregavam isso, eu imagino que eram os 2 outros mestres da época de Jesus. Eles pregavam colocando peso. Faça igualzinho a Jesus. Sede santos como eu sou santo. Não é? E o que era o ser santo como Ele é santo? O que era ser imitador de Cristo como eu imito a Cristo?
era jamais pecar. Era jamais cometer algum engano. E eu fico pensando hoje nos picareta que pregou isso para mim. Porque a gente olhava para essas pessoas e falava, ele é santo, ele não peca, ele não faz nada. Por isso que muita gente saiu da igreja, sabia? Porque no dia que vê pecar, abandona o rebanho e vai embora. Eu falava, eu não dou conta de falar isso para ninguém. Até que o Senhor trouxe a revelação do que Paulo realmente estava falando ali. Paulo era pecador, sim ou não? Era pecador miserável igual a mim e a você. E como ele ousa falar, me imite assim como eu imito a Cristo. Cristo não teve pecado. Mas quando você ouvia essa ministração, era o quê? Não peques mais. Era ou não era? Não faça mais nada. Seja igualzinho a Cristo Jesus. O Senhor falou ao meu coração. Quando Paulo estava falando aquilo, ele estava dizendo para os seus talmidins, me imite da mesma maneira que eu tenho procurado a imitar a Cristo. Ou seja, me imite naquilo que eu sou capaz de imitar a Cristo. Eu não sou o melhor de todos os homens. Eu também cometo falhas. Eu também faço erros. Mas naquilo que eu tenho imitado ao meu mestre, eu posso bater no meu peito. Sejam meus imitadores. E quando o Senhor revelou isso no meu coração, eu disse, glória a Deus. É de glória em glória. É de tempo em tempo. Hoje eu vou poder chegar para o Ricardo e falar, me imite 10%, porque eu só tenho conseguido imitar Cristo em 10%, mas amanhã eu tenho certeza que eu vou olhar para ele e vou falar, Ricardo, me imite 30%, porque agora eu consigo imitar Cristo em 30%, depois de amanhã eu vou falar, me imite 50%, porque Cristo tem transformado a minha vida, e hoje, pela glória, pela graça, pelo poder de Deus, eu já consigo imitá-lo 50%, diga glória a Deus. Mas quem fez, quem operou, quem se manifestou? Jesus em nós. Você não fez nada. Você não consegue. Quem já tentou parar de pecar um pecado aí? Levanta a mão, não precisa ficar com medo não. Sabe aquele pecado que é... Ai meu Deus, vou roubar a água do pastor. Ai. Vou beber num copo do Santo Graal. Aquele pecadinho que tormenta. Aquele pecado que acaba com você. E aí você fica, eu não peco mais. Hoje eu não peco. Você fica, não peco. Você pega o terço lá, daquelas mãos de bolinha e fica, eu não peco, Pai Nosso que estás no céu. Você fica, eu não peco, não sei se é Ave Maria, eu não peco. Você larga o terço, o que acontece? Você peca. Por quê? Porque a sua confiança está ali. No dia que você chegar a se prostrar, olhar no espelho e falar, Senhor, eu sou essa carniça aqui, eu sou esse pobre, miserável, pobre, cego e nu, eu não sei nem por que o Senhor me escolheu, eu não sei nem o que o Senhor viu em mim, eu sou esse pecador que acabou de pecar, mas eu acredito na Tua palavra, a Tua palavra diz que eu serei como o Senhor é, que o Senhor vai me transformar, então eu me entrego nas Tuas mãos, transforma a minha vida, tira esse pecado de mim, me livra dele. E de glória em glória. Isso aconteceu na minha vida, eu posso falar com propriedade. Vai chegar uma hora que você vai falar, vai olhar para o pecado e vai falar, eu não preciso mais de você. Eu não dependo mais de você, porque aquele que é fiel e prometeu, ele cumpriu na minha vida a glória de ser transformado. Ele prometeu que eu seria transformado e ele me transformou, glória a Deus. Tudo isso porque Ele é bom, porque Ele deseja as nossas vidas mais do que tudo. Querida, acredite, o Senhor te deseja como ninguém. Hoje você se acha ruinzinho, sujinho, não se preocupe. Ele está preparando a maior faxina na sua vida que você jamais desfrutou. Ele mesmo é que vai contratar as empregadas, vai mandar Miguel, Joel, sei lá qual é o nome dos anjos. Ele é que vai operar na sua vida. A palavra de Deus fala que Ele realiza em nós tanto o que queremos quanto aquilo que fazemos. É Ele que vai fazer essa obra de transformação, simplesmente porque Ele é bom. Simplesmente porque Ele nos ama e deseja mudar a nossa vida. Não pense que é você que muda você não é capaz. Já falei para você é ruim. Uma vez eu falei algo aqui, eu falei, você não gosta de Deus. Eu vi a cara das pessoas.
querendo me matar. Quem é ele? Eu não gosto de Deus. Não gosta. Você quando eu falo é você. É isso aqui, ó. Você não gosta. Isso aqui, oh Jesus. Se eu fosse olhar isso aqui, sabe onde eu estaria? Eu estaria no boteco, enchendo a cara de cachaça e talvez usando droga. Isso se eu não tivesse morto. E você, onde você estaria? Se você fosse olhar isso aqui. Aí você vem olhar para mim e falar que você gosta de Deus? Não. Quem gosta de Deus é aquele que habita em você, o Espírito Santo de Deus. E é por isso que ele luta pela sua salvação e pelo seu reinado. É por isso que ele batalha, a palavra de Deus fala que ele intercede por nós com gemidos. Queria que você fechasse seus olhos. Que você orasse ao Senhor. Queria que você fosse o mais sincero possível com o Pai. Deus, Ele tem nos chamado para um novo tempo. E eu vejo que Ele tem nos chamado para uma vida de intimidade, para desfrutar desse relacionamento de Pai. Mensagens e mais mensagens da graça têm sido ministradas, querido, com o único propósito de você entender que Ele preferiu morrer do que viver sem você. Que Ele decidiu todas as coisas simplesmente porque Ele te ama. Porque Ele deseja viver na sua vida aquilo que você não é capaz de viver. Ele deseja fazer em você aquilo que você não pode fazer. O Senhor tem queimado tanto ao meu coração que Ele quer nos levantar nessa cidade. Só que para Ele nos levantar nessa cidade, Ele precisa de corações totalmente dependentes da graça. Corações que amanhã não venham se gloriar. Corações que amanhã não venham acreditar que é por causa do seu muito esforço. Que é por causa que eles abriram mão de coisas. Judas abriu mão da vida dele. E abrir mão da vida de Judas não resolveu nada na vida dele. Chegou no final da sua história, ele foi um traidor, derrotado, frustrado. Por isso entenda de uma vez por todas que o abrir mão de coisas não é o melhor, o suficiente, o total. O melhor é você depender da graça de Deus. O melhor é você acreditar que o plano foi traçado antes dele te escolher. O melhor é você acreditar que todas as coisas já estavam prontas. Todas as coisas já estavam no coração dele. Por isso eu queria que você começasse a orar agora. E começasse a falar com o Pai. Deus, eu sou isso aqui mesmo. Mas eu tenho certeza de algo, que o Senhor preferiu morrer do que viver sem mim. Comece a orar agora. Queria ver o barulho dos seus lábios. Queria ouvir você dizer com Ele, sendo o mais sincero possível. Dizendo: Deus, eu quero mergulhar nesse rio. Eu quero mergulhar nesse nível. Deus, eu quero viver a Tua bondade. Eu quero viver o Teu amor.